painel Inovações Tecnológicas no Mercado Imobiliário Condominial e na Advocacia Extrajudicial, painel 4, Tokenização Imobiliária. Quero chamar o Dr. Leandro Sender para compor a mesa. Quero chamar agora o Dr. Marcelo Magalhães para compor a mesa. E para concluir aqui a composição da mesa, o Dr. Miguel Rangel. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a BAME, agradecer pelo espaço, agradecer também a ABA pela realização do evento, todas as comissões que estão participando, em especial a minha Comissão Estadual de Direito Imobiliário, agradecer muito todo o trabalho e por trazer esse tema, né, que envolve tantas coisas novas para a gente, principalmente para a gente que atua aí há mais de 10 anos, que está passando por tanta transição, tanta coisa nova surgindo. A gente às vezes achou que o e-notariado já era uma grande inovação, então imagina tantas outras coisas agora que estão surgindo. E a gente veio trazer um tema super relevante, que para o mercado imobiliário é novo, mas para o mundo não é tão novo, que é a tokenização. Ainda um mistério muito grande para muita gente, o que é tokenizar, o que é Bitcoin, Ethereum, blockchain, tudo isso. E eu acho que vai ser muito rico esse painel, porque eu acredito que nos próximos anos, ou até nesse ano, muitos escritórios vão se deparar com clientes querendo algo relacionado à tokenização. E agora com mais relevância no mercado imobiliário. Então, ninguém melhor do que os meus colegas de mesa aqui que já atuam nessa área, já estão muito familiarizados com esse tema do seu dia a dia, escritório, empresa, né, com eventos, colegas e tudo mais. Então eu vou deixar a palavra aberta, começar aí com o Dr. Marcelo Magalhães, para explicar para a gente primeiro o que é a tokenização. Olá, gente. Alô, alô. Boa noite a todo mundo, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os presentes. É um tema maravilhoso, né? Porque é algo muito disruptivo e naturalmente tem sido aperfeiçoado ao longo dos tempos e realmente um oceano azul de oportunidades em absolutamente todas as áreas, na minha visão, né? Mas primeiro me permita me apresentar. Eu venho de uma família de incorporadores. Meu pai, hoje com 76 anos, continua fazendo incorporação. Começou como servente de obras e foi diretor, fiz muito na vida, e foi diretor da maior incorporadora e construtora na época dele, do país, e entregou dezenas de prédios e condomínios de casas também em dezenas de cidades brasileiras. Na Barra da Tijuca ele fez 15 mil apartamentos, né, como executivo, e há 43 anos nós estamos incorporando na família, desenvolvendo condomínio de casas e prédios em Guarapari, no Espírito Santo, Vitória, Rio e Petrópolis, e portanto a nossa trajetória no empreender imobiliário é de longa data. Somos uma média empresa de incorporação que faz de 1 a 4 empreendimentos por ciclo, e nós vamos falar muito sobre tecnologia aqui ligada à construção civil, né? Então basicamente, pessoal, além da experiência do meu pai, a família toda está envolvida na área de terrenos, na área de incorporação,
Eu passei por 3 grandes companhias, todas de grande porte. Tive a oportunidade de comprar terrenos, desenvolver produtos imobiliários, lançar, vender, construir e trazer o resultado imobiliário em 10 cidades. E minha irmã também, e nunca fizemos outra coisa além de empreender em terrenos. Que tipo de terreno? 3 tipos, né, que são os terrenos que eu gosto. Na lei da incorporação, aqueles que a gente constrói, primeiro vende para depois construir casas e apartamentos e vende na planta. Aqueles terrenos para loteamento, urbanização, quando acaba a cidade, aquele terreno rural pode se tornar urbano e a gente continuar o desenvolvimento urbano. E os terrenos que gerem renda recorrente para a família. Então, BTS, logística, retrofit, sales leasing back, posto de gasolina, supermercado, farmácia, entre outros, né? Então, terreno é algo muito especial e o nosso, talvez o segredo de a gente fazer isso de uma forma única é a super seleção desse terreno, né? Então, a super seleção do terreno, a super seleção do investidor, a super seleção do sócio parceiro, dos fornecedores de insumos e de serviços, e a gente vai super selecionando isso e ao longo do tempo a gente vai acertando mais, né? Mas a família então tem uma holding de real estate, uma incorporadora chamada Abraemp, uma construtora que eu venho desativando com o tempo, e a nossa tendência é contratar construtores especializados daquele bairro, uma agência de marketing também imobiliária interna, uma house, uma plataforma de terrenos. Essa empresa é fantástica, se chama agregabr.com.br, e ela é uma plataforma de terrenos, onde a gente usa tecnologia para radiografar terrenos urbanos que sejam produtivos. E a gente tem um histórico desde 2014 com vários incorporadores do Rio de Janeiro, talvez os maiores. Então nós temos negócios com fundos de investimento, e 3 colônias basicamente acompanham a vida imobiliária da minha família: os judeus, os espanhóis e os portugueses, como meu pai, que tem uma paixão pelo metro quadrado, pelo imóvel, né? E a gente vem trabalhando de forma sem alavancagem, entregamos dezenas de prédios e condomínios de casas, trabalhando basicamente com capital próprio, capital do investidor, e o cliente, quando me compra uma unidade na planta, ele paga na ordem de 30% da unidade até as chaves, né? E o mundo da tecnologia se abriu para mim em 2014. Eu venho investindo em devs, DevOps, front-end, back-end, codificadores, designers, desde 2014, quando nasceu a Agrega Terrenos. E esse mundo da tecnologia é um caminho sem volta, né? A gente investe, muitas coisas não dão certo, mas as que dão, mudam tanto a nossa vida, né, que é efetivamente apaixonante quando a gente resolve uma dor interna. E aí, para resumir, a Ribus nasceu basicamente por conta das dores imobiliárias da minha família, porque todo mundo sabe o lado bom, né, de trabalhar com imóvel, todo mundo canta as vitórias e fala só das alegrias. Mas as dores imobiliárias de um herdeiro como eu, poucos sabem, né? E essa trajetória até aqui, eu vi de tudo na construção. Fiz prédio com prejuízo, fiz prédio com lucro, tive sócio que morreu no meio do caminho, vi RGI falsificado e muitas outras coisas que o mundo imobiliário, quando entra dinheiro pesado, né, os contratos, os distratos e os negócios são complexos, né? E basicamente resolvi fazer a minha vida fundamentada em tecnologia, porque a tecnologia é muito determinística, a governança, o compliance, e através da tecnologia eu consigo ter processos onde eu não preciso convencer ninguém a nada. E as pessoas hoje gostam muito de ficarem perdendo tempo convencendo as outras a fazerem o que elas não querem fazer. E através de tecnologia a gente consegue ter compliance, processos com melhor auditoria, melhor transparência, e essa ferramenta que nós usamos se chama blockchain, que é quando nós registramos informações, podem ser acordos, contratos e muitos outros tipos de dados registrados em uma tecnologia disruptiva, e aquela informação ela nunca mais poderá ser deletada, mitigada, rasurada, ela fica ali realmente eternamente registrada, né?
Então, pessoal, basicamente eu não tenho paixão nenhuma por cripto, eu gosto muito da tecnologia que se chama blockchain e das soluções que ela é capaz de trazer para o mundo imobiliário. E basicamente, claro que eu comprei Bitcoin, tive resultado com Bitcoin, também perdi dinheiro, ganhei dinheiro e tal, e mil coisas acontecem nessa caminhada, mas efetivamente o blockchain fez um dinheiro digital nascer e esse dinheiro nunca quebrou, ele só expande. Países como El Salvador não tem mais moeda fiduciária, é só Bitcoin. Eu tive a oportunidade de rodar a Europa toda, Estados Unidos e principalmente a Alemanha, e vi de tudo sendo pago em cripto, né? Desde o pedágio, hotel, comida, alimentação, hospedagem, posto de gasolina. Mandei meu filho estudar em Estocolmo, na Suécia, de 21 anos, e falou: pai, se eu não tiver Bitcoin, eu não consigo comer na faculdade. E aí, como é que um negócio desse, né, que eu demorei com muito pré-conceito, é pré e é conceito, né? Eu pensava assim, demora 4, 5 anos para fazer resultado imobiliário, eu não vou pegar meu dinheiro e colocar num negócio tão duvidoso, né, na minha época, principalmente por não ter um dono. Tem o dono do Bitcoin, o tal de Satoshi, ninguém sabe, ninguém viu, não tem escritório, não tem e-mail, não tem suporte, e a quem eu recorro se eu quiser tirar dúvidas? Não tem. E aí eu tinha uma resistência enorme a isso, né? E basicamente o Bitcoin não importa, o que importa é a tecnologia que criou ele, chamada blockchain. E o Bitcoin e outras criptos fundamentadas com projetos reais, não meme coins, nunca vão acabar. Por que o Bitcoin nunca vai acabar? Existe uma legião de fãs no mundo que compram bitcoins, que vendem bitcoins, que compram serviços e produtos em bitcoins e vendem produtos e serviços em bitcoins, e essa legião de fã permanecerá usando e comprando, né? E aí as dores imobiliárias da minha família, a gente vem mitigando, até curando com o uso dessa tecnologia já há muitos anos. Eu venho fazendo MVPs internos com propriedades nossas mesmo, do meu pai, da minha família, dos meus sócios, para que a gente possa escalar isso de forma experimentada. Mas basicamente vou passar a palavra para o Dr. Leandro também se apresentar, e eu vou explicar um pouco mais sobre o protocolo de tecnologia e o que essa ferramenta é capaz de oferecer a todos nós. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a primeira coisa é agradecer a presença de todos, ficar até o final, né? Desafio. Mas o objetivo aqui é deixar mais leve, mais um bate-papo mesmo. Então quem tiver dúvidas pode perguntar, tá? Vamos tirar um pouco a formalidade, é um tema bem complexo, bem novo. Então às vezes as próprias palavras que a gente fala, os termos são complicados por si só, blockchain, criptoativo, contrato inteligente. Então podem gerar dúvidas. Podem interromper, podem tirar dúvidas. O objetivo é realmente ser um bate-papo aqui, mas vamos, voltando aqui à primeira pergunta que o Miguel fez: o que é tokenização? Acho que esse é o primeiro passo, vamos começar daí. O que é uma tokenização imobiliária? O que é uma tokenização imobiliária? Essa pergunta é muito importante, porque existe um imaginário que a tokenização imobiliária é o fracionamento de imóveis, que é aquela emissão de tokens, um token representativo para cada fração. Isso também é tokenização imobiliária, mas não é somente isso. A tokenização é muito mais ampla. A tokenização é qualquer tipo de procedimento em blockchain que envolva o mercado imobiliário. Esse realmente é o mais comum, é o principal foco, é onde se chama mais a atenção de todos, essa ideia do fracionamento de imóveis. Em cada fração você emite um token, a pessoa compra um token, compra uma fração daquele imóvel, e daí tem todas as questões decorrentes daí, que a gente pode até falar de dificuldades legais, registro, como é que funciona isso. Mas a tokenização imobiliária é muito mais ampla. E exatamente, estava até conversando lá do lado de fora, exatamente por não ter ainda nenhuma legislação específica, isso é bom e ruim. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque a gente não tem uma segurança jurídica do que a gente pode fazer, mas é bom porque exatamente por não ter uma legislação, tudo pode, nada é proibido ainda. Então a gente pode realmente pensar aquelas ideias mais malucas que a gente tem na cabeça e vamos tentar sentir o mercado. A própria Rios tem alguns protocolos de tokenização bem legais, depois o Marcelo vai falar. E é muito bacana isso. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando a gente fala de tecnologia, é que existe um medo muito grande de que os advogados
deixem de ser necessários com a implementação de tecnologia. Mas levem uma coisa com vocês: a tecnologia não vai tirar o trabalho de ninguém. Quem vai tirar o trabalho das pessoas é a pessoa que opera essa tecnologia. Então sejamos nós aqueles que entendam e operem essas novas tecnologias para não ficarmos atrás do mercado. Por isso que é muito importante esse interesse de todos em estudar essas tecnologias emergentes. Realmente é muito emergente. Está começando ainda, blockchain, contrato inteligente. Se alguém não souber algum desses estudos, pode perguntar, a gente pode debater aqui, mas é tudo muito novo. Tudo muito novo mesmo. Você quer uma bibliografia difícil de achar, você quer estudar, você quer uma decisão, uma jurisprudência, não existe ainda. Realmente é uma questão nova, e o legal é esse, sermos precursores dessa nova matéria. Teve até uma palestra no Blockchain Rio do presidente do Banco do Brasil. E ele falou sobre tokenização. A palestra dele foi sobre tokenização e ele falou com todas as palavras: tudo será tokenizado no futuro. Se o presidente do Banco do Brasil está falando isso, quem sou eu para discordar, né? Vamos estudar isso e seguir. Vai lá, Miguel. Posso fazer um complemento aí, Sender? Eu acho que é importante primeiro, assim, vou falar de uma forma leiga, né? Porque lá na empresa existem os squads de tecnologia que tem realmente profissionais que vivem na linguagem do código, assim, eles não falam, né? Então eu tento aprender com eles na prática. Mas assim, o blockchain, pessoal, ele funciona como um livro caixa de contabilidade. Basicamente, o bloco de notas anterior ele se entrelaça com o próximo e ali algoritmos se abraçam e tornam um registro de uma informação. Uma vez validado, né, são milhões de computadores e milhões de usuários que validam aquela informação como real. Aquilo ali, as duas partes que participaram do acordo terão a hash e o acesso adequado aonde aquele registro foi feito, né? Mas, além do blockchain, que é novo e vem novo no Brasil, né? Eu estou nisso desde 2014. Quando ele se associa à inteligência artificial, a machine learning, entre outras tecnologias, aí o negócio se torna um tanque de guerra do ponto de vista do que pode mudar nas nossas vidas, né? Nosso objetivo na Ribus, basicamente, pessoal, eu como CEO lá, eu tenho uma grande obstinação, né, empresarial. E essa obstinação é talvez curar a maior dor, com toda a humildade falando a vocês, a maior dor no mundo dos negócios mundial. Uma coisa muito forte, né, que eu estou falando. São muitas dores, né? Eu posso consultar os amigos aqui e um falar a dor maior do mundo é inadimplência, o outro vai falar é crédito, mas basicamente a maior dor do mundo dos negócios é a crise de confiabilidade. Hoje ninguém confia mais em ninguém para fazer negócio e talvez a droga mais desejada no mundo, que é o dinheiro, está cada vez mais escasso e as pessoas fazem loucuras atrás desse objeto chamado dinheiro, né? E através de tecnologia a gente consegue tornar processos, acordos muito mais fluidos, rápidos, digitais, instantâneos, e basicamente mais compradores comprando, mais vendedores vendendo, mais intermediários intermediando. E o último complemento é denominar o token, né? O que é o token, gente? O tal do token, né? O token basicamente é a forma digital de se representar algo que é físico. Então ele é a forma digital de representar digitalmente um terreno, um galpão logístico, um contrato a futuro e outros itens. Ele pode ser representado via tokens fungíveis, não fungíveis, semifungíveis e cada um com as suas características conforme o enquadramento jurídico que o Dr. Sender vem nos apoiando nessa caminhada jurídica. Ele sabe, são muitos enquadramentos, né, mundiais, como o Equity Token, o Payment Token, o Security Token. E no nosso caso da Ribus nós conseguimos ter o ofício 01 da CVM do primeiro Utility Token imobiliário do Brasil. E aqui ele se espelha a milhas. Então, gente, eu tenho 45 anos e a Receita Federal Brasileira ela decretava a reserva física de valor, né? Ficou liso, vende seu carro, vende seu apartamento e bota dinheiro no banco. No mundo digital, o que eu tinha apenas com 45 anos? Milhas. Milhas é um presente provisório que você, usando cartão de crédito, você ganhou
Se você esquecer de levar ele até um marketplace e não comprar passagem aérea, hospedagem, aluguel de carro, ele vai expirar e você vai perder. E basicamente é realmente uma bonificação. E a Ribus trabalhou para pegar essas milhas, transformarem ela em milhas imobiliárias e lutamos para isso ser reconhecido por todas as entidades competentes como a primeira reserva de valor digital do brasileiro e de cunho imobiliário. Por quê? Porque você declara no imposto de renda no código adequado e conforme as regras da Receita Federal, você recolhe ganho de capital igual ao imóvel comprado na planta e vendido com lucro, se o tokenista ele aferir um resultado acima de 34.990. Abaixo disso, a Receita ainda considera ele um pequeno investidor. Mas efetivamente já é possível você registrar em seu imposto de renda um ativo digital, que um Bitcoin ele foi trocado por uma pizza e hoje vale 300 e tantos mil reais. Se tivesse essa história, é importante, se tivesse essa história do Bitcoin com a pizza, todo mundo Pizza Day, né? Posso falar rapidinho? A história é muito maneira. Lá atrás, quando ninguém sabia o que era Bitcoin, 2012, 2013, mais ou menos, uma pessoa comprou duas pizzas por 10 mil Bitcoins. Na época o Bitcoin não valia nada. Hoje significa que ele pagou em duas pizzas centenas de bilhões de dólares. Basicamente essa história. E é surreal ver como teve essa evolução. Desculpa interromper, mas é legal trazer esse cenário. E uma coisa que pra gente refletir, né? Quando eu comecei a comprar Bitcoin, eu lembro que para comprar um Porsche eu precisaria de 6 Bitcoins. Hoje você compra um Porsche com 2 Bitcoins, né? Então o mundo está mudando e aí você aperta o botão, ele vira reais na hora, ele vira dólar digital, ele vira token de renda fixa, ele vira fan token do Flamengo, do Vasco, e você pode converter esse ativo por outro imediatamente, de forma instantânea. Muitas coisas vêm acontecendo no mundo imobiliário, que é o que a gente vem falar aqui, né? Basicamente, pessoal, a Ribus ela nasceu em função da maior dúvida da minha família, a iliquidez do imóvel, né? Isso é muito curioso, porque talvez seja o grande problema mundial. O imóvel, ele é imóvel. Para vender você tem que ter duas coisas: taxa de juros atraentes, e às vezes o país não está num momento positivo, e dar desconto. Se eu, para vender um apartamento de frente para o mar na Barra, eu tenho que dar desconto, imagina quem está vendendo um apartamento num lugar menos favorecido, vai ter que dar um descontão, né? Então o imóvel para vender, às vezes é um parto, às vezes a gente fica uma vida inteira para vender um imóvel e você não consegue liquidez. E aí o conceito da tokenização é a descentralização de iniciativas imobiliárias. Por exemplo, você tem um apartamento aqui em Copacabana de 5 milhões e meio, que o condomínio é 9 mil reais, o IPTU 8, você não consegue vender porque ninguém quer esse filho caro e nem consegue alugar porque é inviável os custos condominiais e impostos. E aí o proprietário tem uma dívida de 500 mil e ele não consegue vender só a cozinha do apartamento dele, ele não consegue vender só a suíte do apartamento dele. E através da descentralização ele fraciona isso em tokens de forma um ativo digital de menor valor, ele transforma esse ativo na proporção que ele quiser em dinheiro, paga a dívida e ainda pode ter resultados incríveis, como foi o caso da minha família. Minha família só realmente virou a chave quando viu dinheiro, resultado, saldo de caixa, né? Porque meu pai, tudo ele não acreditava. E o Sender conhece bem, né, Sender, o quanto ele é apaixonado por tokenização. 76 anos falando de blockchain, de DEX, de Monero, de Uniswap, de Pancake e de um mundo muito diferente, mas um mundo que rola muito dinheiro. O Brasil está entre os maiores países em circulação de cripto do mundo e basicamente essa iliquidez que a gente tem, com a Ribus nós conseguimos fazer as primeiras escrituras públicas de compra e venda de imóvel comprado e vendido em cripto e 100% em Ribus, e essas escrituras inclusive já foram a registro, né? E o que isso muda para o cara que está encalhado com o seu imóvel tentando vender o imóvel? Ele agora alcança uma categoria de compradores, que é quem tem criptoativos, e agora legalmente você consegue lavrar um ato notarial perfeito, né? Claro, conforme as regras brasileiras, a
a correlação em moeda corrente nacional para se lavrar os impostos, se menciona na escritura a hash e qual criptomoeda, e naquele ato a que valor em reais corresponde, né? Mas basicamente as pessoas que estão encalhadas, no nosso caso começou com um francês que tinha um apartamento na rua Souza Lima em Copacabana, e ele precisava voltar para a França desesperadamente na pandemia com o pai com câncer, e não encontrava um brasileiro para comprar o apartamento dele. E a gente conseguiu encontrar um sírio na Síria que pagou parte em dinheiro e parte em cripto, e essa escritura foi lavrada e registrada, né? Então nós já tivemos lives, por exemplo, com a Noreg, que foram incríveis, e eu tenho muito a agradecer todo o ecossistema jurídico brasileiro que tem permitido os avanços dos empresários do ponto de vista de regulação, né? Então a gente deu esse primeiro passo através do Utility. Os Securities Tokens estão a todo vapor também no Brasil sendo trabalhado. Nós, inclusive da Ribos, temos uma iniciativa na CVM 88, que é uma empresa de crowdfunding tokenizado, vou falar um pouco mais à frente, mas eu consegui ter uma desmobilização dos ativos do meu pai que eu não queria. Então eu sou aquele cara que eu tinha que ir para o terreno porque jogaram uma caixa de filhote de cachorro, de gato, o terreno foi invadido, a caixa d'água estourou, molhou todo mundo, e tinha muito imóvel que para mim não fazia mais sentido na família, porque imóvel ele tem que estar valorizando-se de preço e eu consegui adicionar uma renda incrível a ele. As duas coisas é que me interessam. Se ele tiver maduro, só o inquilino que me paga às vezes 0,4 do valor do imóvel, talvez botar esse dinheiro no banco, eu recebo 1% indo para a praia do BTG. Então para que eu quero um inquilino que vai me entregar um apartamento quebrado daqui a 3 anos? Então a gente pode monetizar de uma forma o uso desse imóvel com a renda que ele pode trazer, não só nos horários nobres, mas também na vacância, né? E não só com o mono inquilino, mas com mais inquilinos, por exemplo, o short stay, que é uma realidade, né? A gente estava conversando lá na empresa, uma profissão nova, né, aqui no Brasil, que é o administrador short stay. Esse cara, ele tem 5 anos de vida e já tem 5.000 administradores só no Rio de Janeiro que cuidam de imóveis short stay, que atendendo a dor do proprietário que precisa monetizar aquele ativo que está alugado para um mono inquilino por 36 meses e o dono do ativo não está ganhando o dinheiro que ele deveria porque o ativo já está maduro no seu preço de face, né? E aí a gente conseguiu fazer essa experiência chamada Permutos e foi incrível, guardamos a experiência e estamos adicionando esse conhecimento ao protocolo. E aí são muitas outras iniciativas, como a revitalização de imóveis com o uso de parceiros de serviços e insumos e tornando aquele imóvel mais sexy e atraente aos olhos de um comprador, se destacando dos demais que estão à venda no prédio, e talvez esse que tem um imóvel diferenciado, ele consiga um preço que os demais não vão conseguir. Fizemos 4 MVPs, estamos no quarto agora em Copacabana, né, Sender? O Sender faz toda a parte de contratos para a gente, diligências, e os 3 primeiros deram resultado, eu estou no quarto agora dando resultado também, se chama Retrofitos. Mas basicamente, esse protocolo, que eu quero aqui testemunhar, e é a primeira vez que eu falo em público sobre isso, nós temos a primeira experiência brasileira na tokenização efetivamente do uso de um imóvel. Que as pessoas querem começar pela tokenização da propriedade, mas a Rios ela tem 2 iniciativas anteriores, que é a tokenização do uso e também dos direitos econômicos desse imóvel. E a propriedade vem sendo trabalhada, mas a gente é um projeto de médio e longo prazo, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Esse de uso eu vou testemunhar basicamente, chama-se Ribuski, é uma parceria operacional com proprietários que tendem a ficar com o seu imóvel em vacância, que é o que o Airbnb chama-se de last minute, e o Airbnb também passa a preocupar-se com a vacância, não só com o que está alocado. E a vacância dele, quando ele não aluga, ninguém comprou, ele está deixando dinheiro na mesa e não está faturando. E aí nós mostramos o potencial disso para eles e eles passaram agora a monetizar com a gente, que exploraremos a vacância do Airbnb no Brasil.
Então eles vendem o que ninguém comprou. O dono do imóvel que tende a ficar com ele vazio, ele dá um desconto de 80% na diária que está mencionada no Airbnb. Ou seja, é melhor ele receber 20% do que não receber nada. E quem acessa essa chave na plataforma do Airbnb, compra essa chave no Airbnb, a diária no Airbnb, o que seria R$1.000 uma casa em Itaipava, você vai pagar 200. Você vai economizar 80%. Ou seja, nós estamos mostrando para o Airbnb que ele monetiza o que ninguém comprou, o dono do imóvel que está com ele vazio também recebe menos, mas recebe 20% e não receberia nada, e o dono dessa chave ele vai ter experiências incríveis no Brasil inteiro com descontos. E aquela viagem para o Nordeste que às vezes é inviabilizada porque a passagem e a hospedagem está cara, eu resolvi a hospedagem. Agora a passagem é que está cara. Mas basicamente é usar imóveis em vacância com desconto. Isso é incrível, a gente validou agora a tese do produto, foram 60 produtos RIBUS que eu tive autorização para emitir. É um ativo digital que você também coloca no seu imposto de renda, inclusive ele pode ser negociado a terceiros, né, na OpenSea, e a gente consegue monetizar a vacância. A RIBUS ela olha sempre para a vacância das pessoas. Então a loja de material de construção que aceita a RIBUS é no vaso de planta que está encalhado lá no estoque e não naquele produto que ela gira o tempo todo. O fornecedor de ar-condicionado que aceita a RIBUS, ele tem 3 técnicos que estão tomando café na cozinha e uma parte está vendendo em reais, ótimo. Mas é esse que está lá na cozinha tomando café, manda para a minha obra que eu te pago em RIBUS, te pago parte em RIBUS, e você aperta o botão, vira reais imediatamente no seu Itaú, né? Então, pessoal, vou passar a palavra para o Senna, já falei demais, mas esse protocolo RIBUS ele também avança no sentido de pegar negócios reais, claro que segmentados. O mercado imobiliário é muito grande, é o maior mercado do mundo. Por quê? Porque ele garante com lastro real o mercado financeiro. Então esse mercado ele é grande, mas ele é segmentado, porque quem faz shopping não faz logística, quem faz logística não faz loteamento, quem faz loteamento não faz incorporação. Então as nossas iniciativas por segmento, colocar negócios reais dentro de um protocolo de tecnologia e representar o faturamento, os resultados desses negócios através de tokens, né? E a gente descentraliza e dá a oportunidade de pessoas entrarem em negócios imobiliários muito bem selecionados que antes elas não teriam acesso. Então, basicamente, a tokenização é a democratização do acesso de forma digital. E isso, no mundo agro, vai surgir o dinheiro da medicina, da odontologia, como já tem os fan tokens de clube de futebol, e o mercado vai mudando. Vai mudando. Claro que você sempre tem a oportunidade de trocar para real, para dólar, para euro e trabalhar na moeda nacional, né? Eu queria, antes de abrir para as perguntas, que o Dr. Leandro explicasse um pouco sobre os desafios do advogado que lida com imóveis tokenizados. Como é que é o dia a dia, quais são as dificuldades jurídicas que se encontra e os maiores desafios nessa área. Primeira coisa, parabéns aí, Marcelão. Todo mundo aqui já... Alguém aqui já trabalhou com tokenização? Ninguém? É um bicho de 7 cabeças? Vamos falar um pouquinho, não, passa atrás. Vamos lá. Parabéns por estarem aqui, né? Primeira coisa, porque realmente é algo muito à frente, gente. A tokenização Web 3, né? Tá todo mundo na Web 2, então tem a 2.25, a 2.50, a 2.75, então. Mas parabéns por enxergar o que está atrás da montanha, que é o que está por vir, né? Vai lá, Senna. Vamos lá, tem muitas ferramentas que dentro do universo Web 3, que é o Web 3, é a evolução da internet. O Web 2 é onde a gente está, são essas grandes empresas que surgiram, o Web 3 é o que vai vir com as novas ferramentas, blockchain, NFTs, etc. A gente está nesse momento de transição. E com isso vem grandes novas ferramentas que a gente pode usar. Vou responder a desafio, mas acho que tem que explicar todas as ferramentas que nós advogados temos. A primeira delas são os criptoativos, como as criptomoedas. Talvez seja o que hoje é o mais palpável para nós advogados. É realmente a possibilidade de transacionar imóveis com
cripto. Tá? E a primeira coisa, é possível comprar um imóvel com criptomoeda? Tá? Criptoativo, qualquer que seja esse cripto? Sim. A questão é, está dando chiado no meu microfone? Tá. O artigo 481 do Código Civil, ele fala que compra e venda é quando uma pessoa dá um imóvel e outra pessoa paga em dinheiro. Qual artigo? 481, salvo engano, de cabeça, acho que é 481, Código Civil. 481, depois se alguém puder confirmar aí. Então, essa é a primeira coisa, é possível comprar um imóvel com criptomoeda? Não. A gente fala de aquisição de imóvel sim, mas de comprar não, porque você só pode comprar com dinheiro. 481 mesmo, a cabeça está boa. Então qual que é a solução? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver? Se eu não posso comprar, o que eu faço quando alguém quer comprar um imóvel com cripto? Você faz uma permuta. Você troca o imóvel pelas criptomoedas. E aí a gente vai no artigo 533, se não me engano, do Código Civil, que fala da permuta. A permuta é quando você entrega uma coisa e recebe outra em valor semelhante. Então, a solução jurídica é permutar um imóvel por criptomoeda. E no final do ano passado, entrou em vigor o novo Código de Normas da Corregedoria do Estado do Rio. E no artigo 363 desse código, ele estabelece todo o regramento de como fazer uma permuta de um imóvel por criptoativo. Então, nós já temos isso hoje legalizado. Hoje não é mais inovação, hoje é uma inovação, obviamente, mas já é uma coisa que está prevista no Código de Normas, está regulamentada. Então, hoje é simples, nenhum cartório hoje, tanto de notas quanto registral, pode se negar a registrar uma escritura nesse sentido. Então, a primeira coisa que tem que saber sobre criptomoeda é isso, é possível. Isso é uma grande solução. Por exemplo, eu tive Marcelo falou, mas agora, tem 2 semanas, um cliente meu queria vender um imóvel na Beira Solto, valor alto, ninguém conseguia pagar, e apareceu um chinês querendo comprar em cripto, uma criptomoeda. E foi a solução para ele. Conseguiu a pessoa pagando o dinheiro, e é muito mais fácil, não tem aquela transação de dinheiro com 1 milhão de regramentos, fazer uma transferência rápida de criptomoeda de um para o outro, e funciona. Então, assim, nós temos que estar atentos a isso, porque é uma realidade para todos nós. Isso já acontece. Segunda ferramenta que eu gosto de falar, o contrato inteligente, o smart contract. Esse, para mim, ainda está muito... Esse, de todas as tecnologias, é mais incipiente ainda, mais inicial, a que está menos preparada, mas eu acho que é uma das que mais vai agregar, e quando agregar, vai ser fenomenal. Basicamente, o contrato inteligente é um contrato que se auto-executa. É um contrato que você aperta um botão e todo o resto é automático. Imagina as funcionalidades que nós temos dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, uma compra e venda. Você tem aquela promessa, você tem que pagar a promessa, esperar as condições, o prazo, não, blá 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 blá, para depois fazer a escritura definitiva. Você pode fazer toda a operação em um único ato, com esse contrato inteligente. Do início ao fim, ele pode ser operacionalizado de forma automática. Uma execução extrajudicial, por exemplo. Você tem que notificar, comunicar, execução de alienação fiduciária, por exemplo. Todo o procedimento vinculado aos cartórios de registro e aos cartórios de notas. Uma vez automatizado tudo, o advogado que souber operacionalizar, por isso a importância do advogado, ele aperta um botão e tudo é feito de forma automática. Aí sim, aquela coisa que eu falei, não é a tecnologia que vai tirar o trabalho dos advogados, é o advogado que não sabe usar a tecnologia que vai perder esse trabalho. E nós temos aí 2 principais ferramentas. Eu gosto de falar, a terceira é a tokenização, que aí é uma coisa muito mais ampla. A tokenização é tudo que a gente quiser fazer, tudo pode ser tokenizado. Quero tokenizar esse microfone, eu consigo tokenizar esse microfone. E a ideia da tokenização imobiliária, as pessoas têm em mente que é aquele fracionamento. E é o fracionamento também, mas aí tem muitos desafios. Quais são esses desafios jurídicos? Primeiro, registro. Você não consegue registrar 1 milhão de tokens, o cartório não vai aceitar, porque você não vai, a não ser que você faça várias escrituras de cada token, paga ITBI, paga registro, paga tudo. Obviamente que isso vai ser um caos, então não é possível fazer dessa forma. Então nós temos algumas soluções, a Ribos tem uma solução também muito boa, e outras empresas também que trabalham no segmento também tem algumas soluções interessantes, mas a principal forma de você conseguir tokenizar um imóvel é você transferir esse imóvel para um ente, através de uma tokenização, mas você permuta o imóvel por um token. Você faz uma tokenização com um único token. E depois você fraciona esse token dentro de uma plataforma particular. Os proprietários desses tokens passam a ter direitos sobre o imóvel. Não vão ser proprietários, porque na RGI o registro estará em nome daquela empresa que consta como aquele único token.
e depois na plataforma apartado você faz essa tokenização, fracionando em quantos tokens você quiser. Aí você consegue. Tá? Mas aí tem muitos desafios jurídicos, Quais são? Por exemplo, a confiabilidade dessa empresa. Quem é essa empresa? Qual garantia eu tenho que ele fez 1000 tokens, não vendeu 1000 para cá, 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 1000 para cá? Não tem. Então tem que saber se a empresa é confiável. Por exemplo, outro ponto importante. O imóvel estará em nome de uma determinada empresa que estará registrada no RGI. E se essa empresa contrai alguma dívida? E se essa empresa tem valor penhorado? Todos os tokenistas perdem tudo, porque eles não são proprietários do token. Tem só que existe ali um vínculo obrigacional. Uma obrigação perante a empresa que detém aquele token e os tokenistas. E aí, assim, é muito interessante, é muito útil, tem muito que a gente possa fazer, mas é muito importante saber com quem está fazendo. Não adianta uma pessoa abrir ali, ó, eu aqui faço isso, você não vai saber quem é. Qual garantia você tem que esse cara não fez milhões de tokens, vendeu em várias plataformas diferentes, por exemplo? Que vendeu nessa plataforma aqui, outro mais 1000 aqui, mais 1000 aqui, depois o cara some do mapa e você nunca mais vai saber quem é. E aí ficam milhões de pessoas atrás. Então assim, a gente tem esse desafio, grande desafio que é a confiabilidade. Por isso que eu falo, não se prendam a tokenização imobiliária como essa única possibilidade, esse fracionamento, porque aí tem muita dificuldade, mas tem vários outros. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de empresas que já existem, tá, de tokenização imobiliária. Tem um provimento da CVM chamado provimento 88 da CVM, que fala do crowdfunding, que é aquela forma de você emitir tokens e conseguir levantar recursos até conseguir completar aquele crowdfunding, que é aquela vaquinha. Precisa levantar 100 mil reais para fazer a operação. Então, emite tokens. A graça qual é? Você pode estruturar a operação como você quiser. Você pode emitir 100 mil tokens de R$1, por exemplo, ou você pode emitir 100 tokens de R$1.000. Você escolhe a operação, você escolhe quanto vai valer cada token, você escolhe qual vai ser o retorno de cada tokenista. Então, por exemplo, você pode alugar um imóvel por 30 meses e depois utilizar ele no short stay. Você pode, para poder levantar esse dinheiro para pagar o aluguel, fazer através dessa plataforma, levantar, por exemplo, você quer alugar por 30 meses de R$1.000 por mês. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Você faz essa plataforma crowdfunding, você consegue levantar os 30 mil reais para poder garantir o pagamento dessa locação. E aí depois você começa a utilizar, a usufruir desse imóvel pelo short stay para conseguir rentabilizar e pagar esses tokenistas de acordo com a rentabilidade que foi apresentada. E aí você consegue apresentar um modelo de negócio onde isso funciona. Tem uma outra empresa que está tokenizando matrículas de imóveis. E aí ela quer, de alguma forma, criar um paralelo com os RGIs. Ela conseguir ter um registro em blockchain que dê uma segurança, onde tenha toda uma cadeia sucessória do imóvel. Está começando, né? É uma startup. Mas ela está pegando a matrícula e tokenizando ela. Então, todos os atos daquela matrícula estarão em blockchain, seguindo a mesma cadeia. Qualquer novo registro vai seguir a mesma cadeia como se fosse um ano de reais, mas estará em blockchain não registrado. Qual é a segurança jurídica? Nenhuma. Zero. Mas é uma forma alternativa de você conseguir utilizar a blockchain para esse segmento. Outra possibilidade, a multipropriedade. Aí sim a gente tem um exemplo que é muito mais palpável. O que é multipropriedade? Aquele famoso e antigo timesharing, onde tinha aquele compartilhamento de tempo. Pela lei, artigo 1358 do Código Civil, você consegue dividir um imóvel em até 52 frações. Você consegue fazer e gerar 52 ônus reais decorrentes de cada imóvel. Aí você consegue fracionar um imóvel de forma totalmente legalizada. Aí você consegue ter um token por cada fração. Aí você consegue estruturar uma operação onde faz sentido você ter um token na sua matrícula, né? Senão não faz sentido você tokenizar e ter sua matrícula. Tem que ter uma operação aí que seja interessante. Mas o meu ponto é, vamos pensar fora da caixinha. Vamos pensar, por exemplo, você pode, uma outra ideia, você pode ir pela CVM88. Eu estou precisando levantar dinheiro, mas eu não quero vender meu imóvel agora, porque estou muito apertado, quero pagar a dívida e depois ter mais tempo. Então você levanta recursos dando em troca, por exemplo, 30% a 40% do imóvel, e você consegue levantar dinheiro, você quita a dívida e depois você vende o imóvel com mais calma, não tendo que abaixar tanto o preço de mercado. E os tokenistas recebem uma variação que você vai apresentar, por exemplo, vai dar 5% de lucro para eles em 3 meses, com a venda do novo imóvel. Você vai estruturar uma operação. E você consegue ter milhões de possibilidades que você vá pensando e consiga entender, consiga desbravar e apresentar algo que seja concreto. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei um monte de coisa aqui que talvez seja meio confuso.
Tá com alguma dúvida alguém? Eu tenho uma observação, eu me ausentei um pouco, não sei se você falou sobre esse assunto. O doutor Marcelo aí citou ainda há pouco a tokenização versus vacância. Esse é o produto da Ribos que ele vai apresentar aqui. Ah, sim. Ele vai falar sobre isso. Marcelo, Não, fala sobre essa apresentação lá depois, aí já fica aqui no púlpito. eu só queria complementar e ouvir alguma coisa com relação a essa vacância que está existindo dentro do centro do Rio de Janeiro. A Ribos tem interesse direto para ajudar a revitalização do centro do Rio? Muito. Esse produto nosso, que já é um sucesso, nós lançamos há 20 dias atrás e tem lá 2 ou 3 só unidades, e aí eu já vou para a segunda etapa se chama Ribos Key Prime. E aí vem o Ribos Key Plus e outras, mas basicamente 3 tipos de público. O primeiro é aquele turismo de carro. Então, como é vacância, não é aquela viagem planejadíssima com antecedência pela minha família. Eu estou tomando um vinho com a minha esposa na quinta-feira, eu vou falar, Bruna, vamos abrir aqui o Ribos Key e ver o que tem de legal para fazer com 80% de desconto. Aí eu vou ver Petrópolis, todos os distritos, Teresópolis, Angra, Costa Verde, Paraty, Búzios e Penedo, Visconde de Mauá, turismo de carro. Por quê? Porque está 48 horas da vacância daquele imóvel, então não tenho muito tempo e só pode ser locado até 4 diárias. Segundo público, turismo executivo. Na nossa empresa era R$30 mil por mês de hotel, só de gente de São Paulo, né, da própria equipe vindo trabalhar na Barra. E eu pagava R$386 na diária, com café da manhã, e hoje os meus executivos ficam por R$49 do lado do Transamérica, ou com apartamento em Copacabana, onde a equipe está hoje, né? R$160, 3 suítes, um apartamento no Leblon, a 100 metros do mar, R$112, turismo executivo, que as pessoas viajam no momento segunda a sexta, que é normalmente quando o imóvel nobre está vazio. E por último, hotéis e pousadas em baixa temporada, em momento de vacância, né? Eu estive agora em Pipa e estive numa pousada fantástica, dono da Estelinha, aquela cerveja belga, trouxe 3 resorts de Bali, a coisa mais linda do mundo, que é R$1.800 a diária. Só que na vacância ele estava pedindo R$680 a diária, com todo tipo de conforto que você imaginar, só que não tinha um hóspede. Nos 3 resorts não tinha nenhum hóspede, só a minha família. E aí conversando, ele falou, nossa, se você trouxer essa solução para mim, normalmente eu tenho que ganhar dinheiro no verão para me sustentar no inverno. Então se eu conseguir monetizar, eu dou desconto, né? Eu dou desconto. E o primeiro exercício, né, na vacância ocorreu no Hotel Townhouses do Recreio, que o empresário, o hoteleiro, ele quis monetizar o quarto que ia dormir vazio. Então o quarto está lá vazio, ele se abre a uma nova comunidade que é quem tem cripto, e ele aceita vender a diária, né, e não só o restaurante, massagem, day use, auditório, todo o hotel aceita cripto, né, aceita Ribos. E aí nós aumentamos e muito o faturamento dele quando ele monetiza o que ninguém comprou. Isso é muito interessante porque na prática a Ribos, a cabeça da Ribos é assim: o arquiteto ele quer fazer o quê? Vender arquitetura. Então para ele, no mundo real da Web 2, as pessoas perdem muito tempo, energia, convencendo umas a outras e tal. Mas o que o arquiteto quer? Ele quer vender arquitetura. Então eu dou uma ferramenta para ele, que ele tem que pisar em 3 degraus, no primeiro, no segundo, e quando ele chega no terceiro, ele vai encontrar 10 clientes lá da minha comunidade que querem comprar exatamente o que ele oferece. Do mesmo jeito que quem vende vidro só quer vender mais vidro. Ele sai de casa, bota a roupa para trabalhar para vender vidro. Aí chega, é mais ou menos assim, né? Na área imobiliária, eu trabalhei em empresa grande e a minha missão era comprar terreno na permuta, sem desembolso. E eu percebi ao longo do tempo que quando o proprietário do terreno ele é empreendedor imobiliário, ele já te traz um convite para receber permuta física ou financeira e aproveitar-se das benfeitorias que ali serão edificadas. Agora, quem quer vender é compra e venda, a proposta é contra a proposta, é dinheiro.
Então, através de tecnologia, a gente consegue fazer o arquiteto faturar mais, o engenheiro faturar mais, o lobista intermediário, advogados são vários parceiros nossos lá, né? Inclusive de direito digital também, direito imobiliário, direito tributário. Mas se a pessoa leva 100 mil para casa, se ela levar 120 é o que eu quero, porque a vida dela vai melhorar, ela vai conseguir dividir mais riqueza entre os executivos. Então, a minha missão é sempre entender o que a pessoa faz, o que ela oferece e qual é a vacância dele. Então, tem desde dentista, né? Eu já paguei restaurante, cafeteria, muitas coisas incríveis. Isso é muito interessante, porque ele está buscando um público que antes não iria, ele não estava vendendo, aquela cadeira do restaurante estava vazia. E aí a gente consegue monetizar mais o negócio do nosso parceiro, né? Mas a vacância no centro, ela tem muito essa prerrogativa de turismo executivo. Muita gente da Baixada que se sai do trabalho tarde da noite, que não quer pegar trânsito à noite e tal, e se hospedar por uma forma muito mais econômica, economizando 80%. E a gente pode realmente ocupar os imóveis que estão aí. É muito engraçado porque o mercado de incorporadores, que eu cresci, nunca fiz outra coisa, só pensa em construir novos imóveis. Mas a gente pode pensar em revitalizar os que estão aí, um novo uso de uma forma inteligente. Então, eu queria só conceituar duas coisas que é complementares ao que o Sender falou. Qual é a diferença do token para criptomoeda? É que o token, que é o meu caso, ele nasceu dentro de um blockchain mundialmente conhecido chamado Polygon, onde está, por exemplo, a Ethereum, que é a segunda maior do mundo, né? E grandes empresas mundiais, as mais tech do mundo, estão dentro desse blockchain que é muito caro e muito difícil de você entrar. Então eu ofereço ao mercado um token que nasceu num blockchain mundial. Se eu tenho um blockchain próprio, que hoje custaria entre 25 e 30 milhões para fazer, o token nasceria na minha barriga e eu venderia esse token para a amiga, e aí eu estaria oferecendo para ela basicamente uma criptomoeda, ou seja, a garantia sou eu. Ele nasceu na minha base, ali a certidão de nascimento daquele produto único, criptografado, e se ele nasceu na minha barriga, a garantia sou eu. Como eu não tenho essa ambição, eu preferia oferecer um produto validado, auditado e que nasceu dentro do blockchain mais reconhecido do mundo. Então eu ofereço, ao invés de uma criptomoeda, eu ofereço um token. Isso é importante conceituar, eu acho, né? A segunda coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que o mundo imobiliário é assim, né? Tem aquele imóvel que é uma grande dor, como eu vi o meu avô fazendeiro, idoso, ele tinha uma fazenda muito grande. O que o fazendeiro faz? Ele começa a arrendar o pasto A para fazer aipim, o pasto B para fazer pecuária, porque ele não dá conta mais de cuidar daquele imóvel enorme, né? Então esse mesmo fracionamento do uso, ele consegue fazer também através da tokenização e da representação digital, que são os tokens daquela fazenda que ele tinha, né? Então existe aquele cidadão que vai morar provisoriamente no Havaí, e ele tem um imóvel no Brasil, e ele quer explorar o uso desse imóvel por 15 anos, ele vai retornar, mas de uma forma absolutamente profissional, por smart contracts, não tem tanto latinidade, não tem tanto contrato inteligente, auto-executável. Por exemplo, a inadimplência, né? Acho que as empresas daqui para frente que tiverem gente calculando ali os juros, te mandando boleto, isso não existe mais. Você pode regrar a inadimplência de forma automática. Um contrato entre as partes pode ser codificado e esse regramento de direitos e deveres serem executados de forma automática. A adimplência premiada da nossa empresa. Então, o amigo tem uma parcela para me pagar em julho do ano que vem, eu recebo ela hoje, eu te dou 0,9 de desconto real, mais inflação. Isso é por tecnologia. Então, o meu acordo, onde eu assinei isso com ele, esse acordo ele pode ser codificado, transformado em linguagem de programação, gravado em blockchain, transformado em smart contracts, e através de um dashboard, onde as partes, de uma forma leiga, compreendam aquilo. Que uma coisa interessante é o seguinte, né? Quando eu comecei a comprar cripto, eu tinha um preconceito muito grande. Um amigo meu falou: olha, você usa o e-mail? Você sabe o que está por trás do e-mail, a tecnologia, o POP, isso, aquilo? Mas você usa, né? Você sabe que funciona. Então, é isso que importa. Aí eu coloquei um aminoácido que eu estava tomando no copo, ele falou: você sabe o que tem aí? Eu falei: proteína. Tá? Ele falou: negativo, isso aí foi feito para tomar. E o Bitcoin, ele foi feito para comprar.
E aí quando eu comecei a comprar, e aí eu comprava, anotava o preço de compra. Quando ele dava um pump, sempre botei um dinheiro que eu não preciso, né, gente? Primeira coisa é isso, né? Em cripto, não botar o dinheiro que você vai pagar a conta amanhã, porque é um mercado de risco. Mas se você anota o valor que você comprou e uma hora ele dá um pump, você está no lucro, você pode vender. Eu entendi que é compra e venda. É compra e venda, então é preço. Qual é a dificuldade? É saber quando está na baixa e quando está na alta, né? Mas é importante também dizer o seguinte, a nossa empresa ela é similar a uma empresa de capital aberto. Então eu tive a oportunidade de fazer o IPO de uma grande incorporadora SA de capital aberto, uma dos maiores do país. Eu também tive a oportunidade de fechar o capital, no caso foi a João Fortes Engenharia, que era capital aberto, virou SA de capital fechado. E eu pensei em um determinado momento, inclusive contratei consultores e gastei bastante dinheiro nisso, buscando o IPO como alternativa para minha família que tem land bank, que tem estrutura imobiliária, né? E quando eu fui ver esse mundo, para minha família era totalmente desenquadrado. Um mundo muito taxado, muito regulamento, taxa de abertura disso, taxa de abertura daquilo, e mais, muitos intermediários no mundo da Bolsa ficando bilionários, pensem nas maiores corretoras do país aí, onerando essa cadeia tradicional. E aí a maioria das pessoas, né, Ceder, vão para o mundo descentralizado para fugir do imposto. E lá não paga imposto, né? E essa foi a grande luta da minha família de 2014 para cá. Nós somos a primeira empresa de cripto do mundo que quando você compra cripto você recebe uma nota fiscal. Então é igual comprar um carro, você sai da concessionária com um carro transmitido para o seu nome, com o próprio carro, e o documento que você vai declarar no imposto de renda, porque quando o tokenista compra na Rivos, nós informamos a Receita Federal que ele comprou. E ele sai com o documento fiscal do ativo digital que ele adquiriu, né? E nós fizemos o equivalente ao IPO, nós fizemos o ITO, a oferta pública dos tokens, ou ICO, a oferta pública das coins. Começamos a sendo vendidos pela XP no Casa Shopping, montamos a primeira loja de cripto no Casa Shopping, e nós tivemos um convite para estudar um ecossistema de shopping, de como tornar isso digital, né? E depois, então a primeira auditoria, eu sei, o pessoal do Casa Shopping realmente é demais, foi o Casa Shopping e a XP. Depois foi o Banco Genial, Flow BTC, e aí começou o processo de internacionalização, quando nós entramos no mercado Bitcoin, que é a maior exchange de cripto da América Latina. Passamos a ser comercializados em países aqui próximos e também em Portugal. Abrimos a Rivos também no México, através da mexicana Mexi, mas o nosso maior volume de negociação é em Singapura. E LBank e TrueBit. E estamos entre os tokens mais vendidos do Brasil. Eu queria o controle. Então vou passar rapidamente aqui para vocês conhecerem. Bom, a nossa busca é curar ou minimizar as dores imobiliárias, como a iliquidez, os custos elevados. Cada vez mais, gente, as incorporadoras estão trabalhando com margens apertadas. Está cada vez mais difícil. Gestão de propriedades é algo que pode ser muito bem regrado por smart contracts e muito bem gerido, com inserção de serviços, uma outra forma. Vocês devem perceber que o consumo imobiliário está mudando, né? E a baixa rentabilidade, que as empresas, por exemplo, estão cada vez mais apresentando resultados mais difíceis, né? Precisam produzir mais empreendimentos, ter mais concreto, mais obras para poderem darem resultado. E aí a gente fala um pouco sobre o mercado de cripto no mundo, é um mercado gigantesco e no Brasil enorme. Essa é a narrativa, pessoal, prestem atenção nisso, que isso aí é o que vai mudar o mundo. Essa é a coisa mais, por mim, podia até mudar acrescentar como sobrenome, Marcelo RWA, Real World Asset, que é a capacidade tecnológica certificada de você tokenizar ativos imobiliários de terceiros, tá certo? E nós da Rivos temos um protocolo gigantesco, que nós estamos aí num processo de estudar o tamanho dele, se é o maior da América Latina ou até o maior do mundo, que é a capacidade tecnológica de você pegar imóveis reais, negócios reais e transportar por tecnologia. Eu vou passar um pouco para vocês entenderem e colocar isso dentro de um protocolo firme, confiável e auditável, né?
Nós somos o primeiro token brasileiro autorizado pela CVM a operar. Temos bem mais de 10 mil tokenistas, entre quem já comprou ou deixou de comprar são 18.700 tokenistas. Só no Rio de Janeiro a gente tem 9 mil tokenistas. Já vendemos mais de 100 milhões de tokens, tem mais de 40 imóveis negociados com o uso do RIB Token. E nós temos 150 milhões de faturamento previsto nos negócios imobiliários nos ciclos seguintes agora. É um ecossistema internacional, nós já existem tokenistas em 100 países, pessoal. Então, em resumo, o que o empreendedor imobiliário precisa? É de dinheiro. Ele precisa de dinheiro para comprar o terreno, que ele compra mais barato, para fazer o projeto, para fazer o estande, para fazer o marketing, para ter equipe, para depois ver se vai vender. Isso significa 1,5% do meu VGV que eu desencaixo para ver se vai vender. Tudo isso a tokenização traz o recurso. O fato é que o mercado financeiro agora tem alternativa através da descentralização, por exemplo, para funding. Claro, o país está avançando. Bom, aqui na Ribus, e a gente já passou em todas as mídias, exame internacionais e nacionais, são 3 anos de empresa. A gente fala um pouquinho mais sobre o mercado. Aqui a gente começa a contar sobre o protocolo, né? Vou avançar, gente, em função do avançar da hora, mas basicamente aqui são os canais de distribuição da Ribus. Nós somos os primeiros empresários do Brasil autorizados a emitirem tokens imobiliários e livremente vendê-los por exchanges, bancos e vendas direta. Esse empreendimento vale comentar e eu reputo muito o sucesso ao Dr. Sender, né? Nós entregamos 40 casas agora em Itaipava, o Vivre, 73 milhões vendidos, 40 casas de 4 suítes, e nós compramos um terreno espetacular de 66 mil metros. Usamos tecnologia para encontrar esse terreno. Por que tão espetacular? Porque não existe nenhum outro similar. Ele é o último com essas características. Quais? O acesso direto pela rodovia, sem pegar o trânsito interno de Itaipava. Eu vou muito para a Serra todo final de semana. O segundo é a topografia. Eu consigo fazer 40 casas planas, lineares, de 3 e 4 suítes, com terrenos planos de 350 a 1.000 metros quadrados, em Itaipava. Normalmente os condomínios são em balanço no morro, né? E não existe terreno plano no meio da Mata Atlântica desse jeito. E esse empreendimento, a tokenização, é um grande exercício. Tudo que a gente está fazendo em cartório, memorial de incorporação, peças, né, elaboradas pelo escritório do Dr. Sender, nós estamos exercitando em como codificar a assembleia de condomínio, regulamento interno, peças do memorial de incorporação, que tudo que nós faremos do método tradicional, dentro do cartório de notas, registro, licença de obras, da forma... Só que eu vou fazer também, no paralelo, dentro do blockchain, para provar para o brasileiro que a gente consegue faturar em 93 milhões de reais tocando com 4 executivos, né? Esse empreendimento de 40 casas, eu já tenho 15 casas compromissadas. Eu atendo basicamente 2 clientes muito diferentes. O meu pai de 76 anos que não quer dividir uma casa com ninguém, cheio de mania, e deixa ele porque ele me diz que quanto mais imóvel se comprar, melhor será a nossa aposentadoria. E o meu filho de 21 que não quer imóvel nenhum, não quer carro, não quer nada. Ele só quer ter experiências imobiliárias, um dia está num lugar, outro dia está no outro, e viver com liberdade. Meu filho de 21 é a geração Z, né? que é a geração que só vai pagar por um imóvel se ele estiver usando ou se ele estiver tendo renda. E aí nós oferecemos 1/12, o cliente compra um mês por ano, uma semana no verão, no inverno, no outono e na primavera. Ele tem a matrícula individualizada, o trabalho do Dr. Sender, para que esse imóvel possa ser vendido, alugado ou dado em garantia como se único fosse, e a pessoa tem o direito de usar o imóvel por um mês por ano, né? E o que isso a gente tem que aderir para dar certo? Tecnologia. Então nós oferecemos um aplicativo, né, com pool de locação, ajudando esse proprietário que não vai usar, ninguém usa uma casa de serra o tempo todo, pool de venda e pool de troca com o vizinho. Você vai poder usar 4 casas
durante uma semana, por exemplo. E serviços de limpeza, roupa de cama, arrumação, a casa toda decorada, eletrodomésticos de primeira linha, piscineiro e jardineiro por R$300 por mês. A nossa administradora, e fizemos uma concorrência grande. E tem os serviços pay per use, que também se paga em ribos, se paga em cripto. O churrasqueiro, o chefe de cozinha, a conciergeria, que é fantástica, isso a gente detalhou muito, que prepara a casa para receber sua família, e também quando você está saindo para um novo cliente entrar. Mas basicamente a gente da Ribos investiu nessa incorporadora parceira chamada Abraemp. O terreno está comprado, registrado, tudo certinho, o memorial já está em cartório, tudo certinho. Mas o aspecto interessante é que as casas que ficaram para Ribos, essas cotas que a gente chama de cota estruturada imobiliária, que é a multipropriedade, a própria Ribos falou: me paga só em Ribos, eu prefiro Ribos do que dinheiro. E isso aconteceu também uma experiência no Nature, que foi um empreendimento com 4 prédios em Petrópolis, onde 8 apartamentos foram vendidos 100% em Ribos, e aquela SPE fez uma capitalização de 4.300.000, e ela conseguiu fazer uma obra mais curta, com dinheiro no caixa você faz obra, com dinheiro que se faz obra, e com dinheiro no caixa você compra serviços e insumos de forma mais barata. Então, assim, essas 8 unidades que foram vendidas em cripto ajudou e muito o incorporador a dar aquela largada inicial. Então são exercícios que vai fazendo com que o mercado imobiliário se abra, né? Com dinheiro você consegue encurtar a obra e ter menos custo com engenharia, com almoxarife, com custo fixo, porque o incorporador muitas vezes alonga a obra e acaba tendo uma prolongação da mão de obra em função do caixa. E pense no incorporador, o que ele tem de alternativa? Os bancos, que vão pedir a hipoteca do seu terreno, seguro de obra, seguro risco de engenharia, vão te pedir uma série de coisas, né? Vai te custar muito caro. E esse banqueiro, no meio do caminho, o país é muito instável, sai de 2 de Selic, vai para 14, volta para 11. O meu pai não quis, a gente preferiu fazer de 1 a 4 incorporações com capital próprio, sem botar a nossa vida na mão do banco. E aí esse incorporador pequeno de bairro como o nosso, ele só tinha a alternativa dos investidores, que são as colônias, normalmente judeus, portugueses e espanhóis. Agora, pessoal, o mundo financeiro se abre para o empreendedor imobiliário sem juros, que é a tokenização imobiliária. O que o tokenista quer quando ele compra o token da Ribos? Qual o objetivo dele? É participar do faturamento de um empreendimento, participar do resultado desse empreendimento. Então, como ele está futuro, esse resultado pode vir ou não. E aí o demandante pode oferecer garantias ou não. E por último, se meu dinheiro foi para o seu empreendimento, eu gostaria de ter uma oportunidade de usar esse imóvel, né, que quem não botou o dinheiro não tenha esse privilégio. Então o Utility Token basicamente ele é um token de acesso a uma festa, de acesso a um ambiente, um ecossistema imobiliário que sem ele você não entra, como é o caso do Airbnb, e através dele nós promovemos vantagens, incentivos e descontos, como funciona também o programa de milhares, né? E são muitos exercícios que nós estamos fazendo no mundo do consórcio imobiliário, no mundo do condomínio. A Ribos ela consegue entrar na gestão, administração, compra e venda, locação, manutenção predial, no mundo, né, Sender, da energia solar e da receita recorrente, no mundo do processo de funding, do crowdfunding, que é fantástico, e basicamente esses fracionamentos que são 3: o uso, a propriedade e o direito econômico. Se Sender tem um galpão alugado por 5 anos, ele tem um bom inquilino, já é bom pagador, tem boas garantias e ele está apertado hoje, esse contrato futuro pode ser trabalhado, esse direito econômico contratual pode ser trabalhado também através da tokenização. Então, dando uma ideia geral aí para todos. Quero agradecer a presença primeiro dos meus companheiros aqui de mesa e de todos que ficaram até essa hora aqui ouvindo sobre esse tema que é novo, né, para muitos, é inédito, mas não é novo para quem já está acostumado com o mercado, mas que com certeza vai instigar todos que estão aqui a pesquisar mais, a buscar entender mais e de repente até trabalhar com isso no futuro.
queria fazer uma pergunta. Assim, banco tem interesse em comprar, que você pague com criptomoeda? Não, banco não. Por enquanto ainda não. Vamos por um leilão do banco, ele aceitaria? Qual que é a grande questão? Criptomoeda não é dinheiro. Você não está pagando, você está permutando. Leilão, por exemplo, você não poderia comprar. Mas o banco, ele não investe? Ele mesmo... O banco pode ter, mas assim, eles podem ter um segmento de investimento. Mas qual que é a grande questão? O Drex, ele vai ser o real digital oficial, vai ser dinheiro digital. E aí vai abrir um mar de possibilidades, que a gente consegue fazer qualquer operação, blockchain, contrato inteligente, tokenização, permutas de imóveis, permuta não, vai ser compra e venda, porque já é pagamento. Então a ideia realmente do Drex é viabilizar todo esse processo digital com dinheiro mesmo, que vai ser uma moeda centralizada. Entendeu? E aí sim vai ser um outro mar, mas por enquanto criptomoeda não é moeda, é um ativo digital. Então, hoje você não consegue colocar o dinheiro no banco, por exemplo. Alguns bancos podem ter essa operação apartada, como um investimento, uma carteira de investimento em cripto, algo assim. Mas você comprar um imóvel leilão, por exemplo, que você pode fazer... Alguém ainda não. Matar com Ainda não. criptomoeda? Por enquanto ainda não, a não ser que seja um leilão não oficial, né, que tenha uma coisa mais extraoficial. Mas o fato dos bancos, né, estão se abrindo a venderem esse produto, para nós já é... Eu que estou lá atrás, era uma coisa muito obscura. Você vê um Itaú vendendo Bitcoin, Ethereum, né, o Banco BTG, através da Mint, vendendo 36 criptos, né, vê uma Mercado Bitcoin vendendo Ribos, e basicamente novos dinheiros vão surgir, e esses dinheiros, o que eu posso mais acreditar que o mercado imobiliário ele traz essa força do lastro real, né? E o mercado ele carrega o país há muitos anos, porque entre o mercado imobiliário está o agro, o café, o milho, a soja, o que acontece dentro de um imóvel, né? Então, há uma perspectiva enorme de crescimento que a gente vem acompanhando o que os outros países estão fazendo também. E o Brasil está aberto. Então, eu acho que vem um universo maravilhoso para todos nós aí. É um assunto muito novo, né, e complexo, isso aí fica difícil até de perguntar. Veja só, qual a segurança, se tratando de segurança jurídica, você negociar um token com Bitcoin. Você vendeu o token e ficou com Bitcoin. Qual a semelhança, qual a segurança jurídica de um e de outro nisso aí, nessa operação? Ou eu não entendi bem? Não entendi muito bem. Você fazer uma transação de token por Bitcoin. É uma permuta, justamente. Mas aí é de um imóvel não? Você fala de um token mesmo, a qualquer que seja ele, ou você diz um imóvel tokenizado? Não, seria o token, o exemplo que ele deu. Não, essa conversão que o senhor está perguntando, basicamente você está trocando um produto de uma loja para outra loja. Sim, mas cada token tem um business plan, tem um propósito. Tá, vamos lá, explicar. A segurança jurídica de você ter então, o Bitcoin ou o teu token. Então, existem empresas chamadas exchanges, que são corretoras de cripto. E a mais famosa delas é a Binance. Ali você compra Bitcoin, você compra Ethereum, você compra diversas criptos. A segurança que você tem na própria plataforma, você vai comprar e ele vai ficar dentro da sua wallet, da sua carteira, aquele ativo que você tem. E você pode transferir da Binance para uma outra carteira sua que ninguém tem acesso. É isso? Sim, mas eu ainda não cheguei lá, então, no raciocínio. Ele vai negociar um token e vai receber Bitcoin. Então, como é que você faz essa transação de por exemplo, eu tenho um token que você quer comprar e você vai me pagar em Bitcoin. Isso. Basicamente, a gente vai fazer uma transferência. Eu vou transferir o meu token para a sua carteira e você transferir o seu Bitcoin para mim. Mas juridicamente você está mais seguro com token ou com Bitcoin? Nenhum dos dois. Ambos são igualmente, totalmente. Bitcoin hoje vale 59 mil dólares, amanhã pode valer $1, pode valer 300 mil dólares. É isso. Ele pode ter vários donos, né? O quê? Um token. Não, você pode fracionar um token, dependendo do que seja, ou não. Aí ele tem liquidez? Como é que eu vou querer vender? Depende do token que você diz. Se ninguém quiser vender o token... Por exemplo, não, nessas exchanges que a pessoa compra e ela vende. Então cada token tem uma liquidez de mercado, né?
A Ribos já chegou a ter uma liquidez para transformar para reais de 450 mil reais por dia, né? E você pode trocar ela por uma outra cripto que tem liquidez também, né? Um Bitcoin que é mundialmente aceito. Mas basicamente isso tudo, gente, se traduz a adesão, né? O Bitcoin ele tem uma adesão mundial e existem as moedas que têm uma adesão menor, né? Mas basicamente o que vale a pena vocês pensarem é que existem criptos e meme coins que nascem sem nenhum propósito. Sei lá, o macaquinho do Neymar é igual um cartão que você entra no Rock in Rio, ele te dá acesso às festas melhores que existem no Brasil. E esse macaquinho ele foi custando muito caro, mas quebrou e acabou, sumiu, porque ele não tinha um propósito empresarial, né? Então existem empresas como Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, que têm propósitos claros de evolução tecnológica em Web3. A Web2 é essa internet da fake news, a internet da insegurança, a internet é um ambiente muito livre. A Web3 já é a internet das blockchains, é um outro ambiente, né? E tudo se traduz a adesão. A adesão e a liquidez, que é o volume de gente comprando e o volume de gente vendendo. Oferta e demanda. O que eu acho muito mais puro e verdadeiro se comparado ao mercado de bolsa, que existem as grandes manipulações. Na cripto você entra na exchange, você vai ver o volume de tokens sendo vendido e o volume de gente querendo comprar com dinheiro. E é isso que baliza o preço, oferta e demanda. O que acho que é importante é o seguinte, é justamente essa insegurança jurídica, e a gente fala muito que é um futuro que não tem volta, isso não tem volta. Não é? Como é que um produto ou uma moeda, vamos dizer assim, uma criptomoeda que não tem segurança jurídica nenhuma, e a gente já está entendendo que é o futuro. E como é que isso vai acontecendo? Pela adesão dessas pessoas que são partidárias da descentralização como filosofia de vida. Vou dizer uma coisa para o senhor que vale a pena. Quando eu tinha que aprender com meu pai, ele passava as informações de cima para baixo. Ele me passava as alegrias imobiliárias, as dores e muita dor também. Era a única forma que eu tinha de aprender. Então o poder dele era muito grande, porque a informação vinha de cima para baixo. Com a chegada da internet, o poder dele mudou, porque é muito mais legal eu ficar em casa de short, buscando as múltiplas formas de consulta, para chegar no mesmo objetivo que só tinha um jeito, ouvindo meu pai. Então o poder dele se descentralizou, porque a informação também se descentralizou. Tudo bem que a gente está na Web 2, que é a internet da insegurança, e você precisa verificar a veracidade do que você está pesquisando, né? Mas antigamente o governo virava para você e falava: ó, eu sou o governo, eu faço uma lei e você vai parar das 8 às 9 na sua casa para olhar e ver o horário eleitoral. Eu sou o grandão, você é o súdito, e é isso aí, de cima para baixo. Agora não tem mais como o governo virar os youtubers. Parem aí de 7 às 8 para olharem o horário eleitoral. Pelo contrário, os políticos precisam das redes sociais, porque precisam das curtidas, dos comentários e dos likes. E o poder, a informação, está cada vez mais descentralizada. E é o mesmo conceito com relação ao mercado imobiliário, que vai se descentralizar. O problema do mercado, a dor de todo mundo, é a centralização. É a burocracia, é uma série de coisas que fazem do mercado imobiliário a complexidade que é. E é com tecnologia que a gente destrava esses nós, né? Pessoal, pelo avançado horário aqui eu só tenho que finalizar, mas eu gostaria de finalizar só pontuando uma coisa. Ainda é sim um ativo de risco, e muitas pessoas ainda têm medo de operar e acabam... É um lado místico que tem, mas o importante a se considerar é que existem muitas oportunidades oferecidas para quem adere a esse mercado de conseguir aproveitar experiências, oportunidades, lucrar e trocar coisas por outras e aproveitar um mundo que se abre, e muitas pessoas, por não estarem inseridas nesse mercado, não estão aproveitando isso. Como ele falou, viajar com a sua família a 20% do preço, usufruir de benefícios e coisas, e você se insere nesse risco, mas você também colhe benefícios, assim como uma pessoa que empreende também sofre riscos de poder quebrar, de poder falir, de poder não dar certo, mas também sofre grandes riscos de dar certo, de conseguir o que muita gente não conseguiu. Então, quanto mais pessoas aderirem, mais segurança se traz e mais benefício se colhe,
e menos oportunidade se tem também. Sender, é uma coisa muito rápida. O importante é o seguinte, pessoal, nas empresas digitais, a gente busca engajamento, comunidade, faturamento e um monopólio. Vejam que o iFood e o Uber deram lucro muitos anos depois. Para não virar só uma especulação de tokens, o lucro vem do mundo real, do mercado imobiliário, que é onde a gente busca o lucro. E é esse lucro que sustenta as empresas digitais. Senão, vira pirâmide. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas suas perguntas, viu? Vocês tiraram foto? Vocês? Ai, me manda. Por favor. Tchau, gente. Obrigado aí, viu? Olha, então, fechou a data, tá? Eu tinha falado pra Diana que o pessoal da sua comissão para assumir, assinar. Sua comissão só entra gente, eu sabia isso. Aí, vocês vão fazer um evento, alguma coisa pra formalizar. Vamos fazer. Então, eles me perguntaram, então deixa eu falar com eles pra ver se vai querer fazer um evento. Acho que introduziu. E tem uma menina lá que eu vou perguntar, não sei se vocês falaram com ela. Associada, igual que é Então, vou falar comigo, mais fácil. Posso passar essa comissão? Tá bombando essa comissão também. Vocês, Tá vendo? vocês e o notarial estão ali, ó. Que bom. Competindo.